Fala, meu povo da Opinião Esportiva, segunda-feira na área. E se é segunda-feira, vocês já estão acostumados que aqui no canal temos o resumo semanal, quando a gente fala das principais notícias do mundo dos esportes. Em geral, a gente não fala só de um esporte, esse canal é multiesportivo. E vamos começar falando de NFL. Estamos na semana 2 da NFL. Mas antes, semana passada, após o fim do programa, tivemos New York Jets 22 e Buffalo Bills 16 pontos, num jogo em que o Aaron Rodgers, do Jets, acabou se lesionando. Já passou por cirurgia, rolou um debate sobre a grama artificial, que respingou até no futebol brasileiro esse debate, porque o estádio do Jets usa grama artificial, e disseram que a lesão foi muito por causa desse tipo de gramado e tudo mais. Mas o Rodgers, os médicos disseram que talvez ele consiga voltar para os playoffs se os Jets passarem e se ocorrer tudo bem. Já a segunda rodada, para a gente ser os jogos desta semana, né? O Philadelphia Eagles venceu por 34-28. Eu vou ter que deixar assim, eu tô aqui pequeno para poder enxergar melhor. Venceu o Minnesota Vikings por 34-28. O Detroit Lions perdeu para o Seattle Seahawks de 37-31. O Tampa Bay Buccaneers ganhou de 27-17. O Atlanta do Chicago Bears. O Atlanta Falcons ganhou do Green Bay Packers de 25-24. O Cincinnati Bengals perdeu para o Baltimore Ravens de 27-24. O Houston Texas perdeu de 20-31 para o Indianapolis Colts. Eu sempre vou falar pela ordem que está aparecendo aqui, tá? O Jacksonville Jaguars perdeu para o Kansas City Chiefs do Patrick Mahomes por 17-9. E o Buffalo Bills venceu o Las Vegas Raiders por 38-10. Agora eu vou ter que botar de um jeito... Ah, não, tem mais jogos aqui. Mas de um jeito que eu fique do lado aqui. Que aí não tá por Panthers e Saints. O Tennessee Titans venceu o Los Angeles Chargers por 27-24. O Arizona Cardinals perdeu para o New York Giants de 31-28. O Denver Broncos perdeu para os Washington Commanders por 35-33. E Carolina Panthers e New Orleans Saints acontece hoje após a gravação desse programa. Então ficou para o programa da semana que vem, igual foi o jogo do Jets e Bills, né? Los Angeles Rams perdeu de 23-30 para o San Francisco 49ers. O Dallas Cowboys venceu por 30-10 o New York Jets, já sem o Aaron Rodgers lesionado. O New England Patriots, teve até uma cena do Bill Belichick jogando a flâmula, né? Perdeu por 17-24 do Miami Dolphins. Para quem não sabe, Bill Belichick é o treinador do New England Patriots. E jogo também hoje, após a gravação desse programa, ou seja, ficou para a semana que vem, o Pittsburgh Steelers vai enfrentar o Cleveland Browns. E a classificação está a seguinte: na AFC Leste, Miami Dolphins em primeiro, New York Jets em segundo, Buffalo Bills em terceiro e em último, o New England Patriots. Lembrando que passa o primeiro de cada conferência, mais os melhores segundo colocados. Mais os melhores colocados, essa regra eu não lembro direito, tem que ver depois ao longo do campeonato, né? Porque eles sempre explicam ao decorrer do campeonato. Se você não assiste NFL, se eu não me engano, aqui no Brasil passa na Rede TV e na ESPN, né? Então fique atento aí aos horários dos jogos, escolha o jogo que você quer assistir, passam nesses dois canais. No oeste da Conferência Americana, né? Raiders em primeiro, Chiefs em segundo, Chargers em terceiro e em último, Denver Broncos. No norte, Baltimore Ravens em primeiro, Cleveland Browns em segundo, Pittsburgh Steelers em terceiro e o Cincinnati Bengals em quarto. E no sul, Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts e Tennessee Titans, uma vitória para cada, e o Houston Texans perdeu os dois jogos até o momento. Na Conferência Nacional, né, que lá é dividida em Conferência Americana e Conferência Nacional, no leste, os Cowboys, os Eagles e os Commanders têm 2 vitórias cada, enquanto o New York Giants, 1 vitória e 1 derrota. No oeste, o San Francisco 49ers venceu 2 jogos, Los Angeles Rams e Seattle Seahawks, 1 vitória para cada, enquanto o Cardinals perdeu as 2. No norte, Packers e Lions, 1 vitória para cada, enquanto Vikings e Bears, 2 derrotas para cada. E no sul, Falcons e Buccaneers com 2 vitórias, Saints 1 e Panthers 0,
Sainz e Panthers que se enfrentam hoje, né? Vamos falar agora de Fórmula 1. E tem vídeo aqui no canal, tá o link aqui na descrição. Lembrando também que eu vou deixar aqui na descrição o guia da NFL, para você que não sabe, não entende as regras, tem um guia para você assistir aqui. É um guia bem básico, tá? Para você sentar na frente da TV e entender o mínimo que está acontecendo. E a Fórmula 1 tem o vídeo da corrida de Singapura, especial, só sobre essa corrida, que a gente aqui da Opinião Esportiva está cobrindo, tá? Todas as etapas têm um vídeo específico. E aí tem a playlist para vocês também. Mas a corrida ficou da seguinte forma. Carlos Sainz em primeiro, Lando Norris em segundo, Hamilton em terceiro, fechando o pódio. Completou a zona de pontuação Charles Leclerc, Max Verstappen, Pierre Gasly, Oscar Piastri, Sérgio Pérez, Liam Lawson fazendo seus primeiros pontos na Fórmula 1 e Kevin Magnussen. Terminaram a corrida sem pontuar Alexander Albon, Guan Yu Zhou, Nico Hülkenberg, Logan Sargent e Fernando Alonso e abandonaram ao decorrer da partida George Russell, Valtteri Bottas, Esteban Ocon e Yuki Tsunoda. Lance Stroll não disputou essa prova por causa da sua batida no sábado. O campeonato de pilotos está da seguinte forma. Eu vou me tirar aqui da tela para ficar melhor para enxergar, tá? Max Verstappen em primeiro, 374 pontos. Sérgio Pérez em segundo, com 223. Hamilton, 180. Alonso, 170. Sainz, 142. Leclerc, 123. Russell, 109. Norris, 97. Stroll, 47. Gasly, 45. Piastri, 42. Ocon 36, Albon 21, Hülkenberg 9, Bottas 6, Guan Yu Zhou 4, Yuki Tsunoda 3, Kevin Magnussen 3, Liam Lawson 2, estão sem pontuar Logan Sargent, Nick De Vries e Daniel Ricciardo. Campeonato de construtores, Red Bull em primeiro com 597, Mercedes com 289, Ferrari 265, Aston Martin 217, McLaren 139, Alpine 81, Williams 21, Haas 12, Alfa Romeo 10 e Alfa Tauri 5. Próxima etapa, Suzuka, 1 da manhã. Aqui no Brasil as transmissões são da Bandeirantes. E a Red Bull pode ser ex-campeã de construtores neste final de semana, tá? O Max Verstappen não tem nenhuma hipótese de ser campeão em Suzuka, né? E isso eu deixo bem claro no vídeo, a matemática de quando ele pode, que GP ele pode ser campeão. Vamos falar dos campeonatos continentais. Champions League começa esta semana, tem jogo amanhã, terça-feira, e eu fiz um guia bem legal para vocês, tá aqui no card também, com todos os times da Champions League. Tem um adendo que quando eu falo Benfica, uma hora é Braga, mas aí vocês vão ver pelo estádio, que é Municipal de Braga e tudo mais. O slide está correto. Eu acabo falando o nome do time errado, peço desculpas aqui, faço aqui a minha correção no vídeo seguinte, é o que saiu, né? Mas está aqui o guia com todos os 32 times e os 32 principais jogadores de cada time para você ficar de olho. Libertadores, não temos jogos essa semana, nem tivemos na semana passada, não vamos falar de Libertadores, mas começou essa semana a Champions da Ásia. E você deve estar se perguntando, mas por que falar dos times da Ásia? Basicamente porque temos o Neymar tentando ganhar a Champions League da Ásia, ele que já tem a da Europa e a Libertadores da América, ele pode ganhar os 3 principais continentais do mundo, que é a América do Sul, Ásia e Europa. Depois vem, acho que é América do Norte e África, eu não sei dizer qual que é mais importante, né? Ou seria, de certeza, é o último dessa lista, né? E tivemos esses jogos hoje. Mumbai City perdeu para o Mazandaran. O problema da Champions da Ásia é que aqui para nós aqui do Brasil não tem muita informação de onde que são esses times. Por exemplo, eu sei que o Mumbai City provavelmente é do campeonato indiano pelo nome. Mumbai fica na Índia. Mas o Mazandaran, eu não sei. O Al Hilal, o time do Neymar, empatou em 1-1 com o Navi Banor. Também não tem a informação de que país que é. E o Al Ittihad do Benzema ganhou de 3-0 do AGMK. A partir das oitavas de final, começa a vir as informações de onde é os países, começa a aparecer os times da Coreia do Sul, os times da China, do Japão, que a gente consegue entender mais ou menos de onde que é. A informação é bem escassa. O Al-Saad, por exemplo, eu sei que é do Catar, empatou em 0-0 com o Shazana, que aí eu já não sei mais de onde que é. Então a informação é bem escassa, mas a gente vai ver os times árabes, principalmente, e os times japoneses ao longo dessa temporada da Champions League. Lembrando, o Neymar está nela, Benzema, Cristiano Ronaldo, porque esse é o único ano que vamos ter 4 árabes na Champions, porque não ficou um ano sem. A Arábia Saudita ficou uma temporada sem mandar times novos. Então,
eles ganharam os direitos de mandar 4, porque geralmente são 2 por temporada. Basicamente é isso que está acontecendo. Ano que vem volta ao normal e ser 2 times da Arábia Saudita. Vamos agora dos campeonatos nacionais. Esses são os campeonatos nacionais que a gente cobre, basicamente. Premier League, La Liga, Série A italiana, Liga Portugal, Liga Bundesliga, MLS, Eredivisie e a Liga Saudita, que eu não vou nem tentar pronunciar isso aqui. Mas, se você quer alguma liga a mais, deixa aqui nos comentários, eu boto no próximo vídeo. Se você quer que a gente cubra a Liga Grega, a Liga Turca, alguma liga mais underground, que tem informação, né? A gente não consegue cobrir aqui a Liga de Tuvalu, por exemplo, porque quase não tem informação aqui para nós no Brasil. Então, nem sei se tem liga em Tuvalu, por exemplo. Acho que deve ter porque eles mandam o time para a Liga para Champions da Oceania. Mas, vamos lá. Premier League. E aí, aqui as informações muito pequenas, vou me tirar do vídeo. A imagem, vocês vão ficar só com a minha voz enquanto eu leio as informações aqui para vocês. O Liverpool venceu o Wolverhampton por 3-1. E eu vou sempre falar, assim como na NFL, eu vou falar o time da casa primeiro, né? Então, o Wolverhampton perdeu para o Liverpool por 3-1. Tottenham ganhou do Sheffield United por 2-1. Manchester United perdeu de 3-1 para o Brighton. Isso aqui foi surpreendente. Newcastle ganhou de 1-0 do Brentford e o Everton perdeu de 1-0 para o Arsenal. O Fulham venceu por 1-0 o Luton Town e o West Ham perdeu de 3-1 para o City. O West Ham normal perder para o City, né? Aston Villa 3-1 no Crystal Palace, Bournemouth e Chelsea 0-0 e o jogo de hoje, né, o Nottingham Forest 1-1 com o Burnley. A classificação está a seguinte: Manchester City em primeiro com 15 pontos, Tottenham 13, Liverpool, Arsenal também, Brighton 12, West Ham 10, Aston Villa 9. Com 7 pontos nós temos o Nottingham Forest, o Crystal Palace e o Fulham. Com 6 pontos o Brentford, o Newcastle, Manchester United. Com 5 pontos o Chelsea, com 3 o Bournemouth e o Wolverhampton. Com 1 ponto o Sheffield, e aí a zona de rebaixamento com 1 ponto o Everton, 1 ponto o Burnley e 0 o Luton Town. Estão indo para a Champions nesse momento Manchester City, Tottenham, Liverpool e Arsenal. O Brighton está indo para a UEFA League. Eredivisie, campeonato holandês. Feyenoord 6-1 no Heerenveen. PSV 4-0 no NEC, não sei como é que se pronuncia esse time. O Heracles perdeu por 3-1 para o Trash. Excelsior e Almere 0-0. AZ e Sparta Rotterdam 2-0 para o AZ. O Vitesse perdeu para o RKC de 2-0. Fortuna Sittard 3-1 no Volendam. O Zoul empatou em 1-1 com Go Ahead Eagles. E o Twente ganhou de 3-1 do Ajax. Estão indo para a Champions League o PSV e o AZ, com ambos empatados com 12 pontos e o PSV liderando. Twente, também 12 pontos, está indo para a Europa League e indo para a Conference, o Feyenoord com 11. Fortuna Sittard, 9 pontos, Sparta Rotterdam, 8, com 7 o Go Ahead e o Zolo. Com 6, Heracles, Excelsior e Heerenveen. 5, Ajax, 4, o NEC. 3 pontos, Vitesse e o Trash. Indo para os playoffs de rebaixamento, o RKC com 3 pontos e sendo rebaixado o Almere e o Volendam. Na Liga Portugal, o Estrela Amadora perdeu de 1-0 para o Porto. O Farense ganhou de 3-1 do Braga. O Gil Vicente 5-3 no Estoril. O Vitória de Guimarães perdeu por 2-1 para o Portimonense. O Boa Vista ganhou de 4-1 do Chaves. Rio Ave e Famalicão ficaram em 1-1. O Vizela perdeu para o Benfica de 2-1. O Arouca perdeu para o Caçapia de 1-0. E o Sporting ganhou de 3-0 do Moreirense. Né? A classificação está a seguinte: indo para a Champions League, o Boa Vista com 13 pontos. Em segundo, indo para a pré-Champions, o Sporting com 13. Indo para a Europa League, o Porto com 13. Indo para a Conference, o Benfica com 12. Estão com 9 pontos o Vitória de Guimarães, 8 pontos o Caçapia e o Famalicão, sei lá como é que se fala, certo? Com 7 pontos o Braga, com 6 pontos o Gil Vicente, o Farense e o Arouca, 5 pontos o Rio Ave e o Portimonense, 4 pontos o Vizela, o Estrela Amadora e já na zona de rebaixamento, no playoffs de rebaixamento, o Moreirense, sendo rebaixado mesmo o Estoril com 3 pontos e o Chaves com 0.
Na Bundesliga, Bayern de Munique 2, Bayer Leverkusen 2, Wolfsburg 2-1 no Union Berlin, Leipzig 3-0 no Augsburg, Bochum 1-1 no Eintracht Frankfurt, Dresden 3-3 no Borussia Mönchengladbach, o Freiburg perdeu de 4-2 do Borussia Dortmund, o Mainz perdeu de 3-1 do Stuttgart, o Colônia perdeu de 3-1 do Hoffenheim e o Heidenheim ganhou de 4-2 do Werder Bremen. A classificação está a seguinte. Em primeiro lugar, Bayer Leverkusen, 10 pontos. Em segundo, Bayern de Munique, 10 pontos. Indo para a Champions com 9, o Leipzig e o Stuttgart. Indo para a UEFA League com 9 pontos também, o Hoffenheim. Indo para a Conference com 9 pontos, o Wolfsburg. Então, com 8 pontos, o Borussia Dortmund, com 6, Eintracht Frankfurt, Union Berlin e Freiburg. Deixa eu ver se eu consigo. Freiburg com 6. É que se você está vendo o vídeo, você percebe que o StreamYard tapa a informação ali dos primeiros times, né? Mas vamos lá. Heidenheim, 4 pontos. Werder Bremen, 3. Bochum, 3. Mönchengladbach, 2. Augsburg, 2. Playoffs de rebaixamento, Colônia, 1. E são rebaixados os Darmstadt com 1 e o Mainz com 1. Série A italiana. Juventus, 3-1 na Lazio. Genoa e Napoli, 2-2. Monza e Lecce, 1-1. Fiorentina, 3-2 na Atalanta. E a Salernitana, do Paulo Souza, perdeu de 3-0 da Torino. Inter de Milão, 5-1 no Milan. Pouco equilibrado esse clássico. Cagliari, 0-0 com a Udinese. Frosinone, 4-2 na Sassuolo. Roma, 7-0 no Empoli. E com isso a Roma do Mourinho saiu da zona de rebaixamento. E Verona e Bolonha, 0-0. A classificação está a seguinte. Inter, 12 pontos em primeiro. Juventus em segundo com 10. Milan, que estava invicto até tomar a goleada da Inter de Milão, 9 pontos. Lecce, 8. Esses são os times indo para a Champions. Indo para a Europa League, Napoli com 7. Com 7 pontos, temos também Frosinone, Torino, Fiorentina e Verona. Com 6 pontos, Atalanta com 5. Bolonha com 4. Roma, Genoa, Monza com 3 pontos. Lazio, Udinese, Sassuolo. Na zona de rebaixamento, Cagliari e Salernitana com 2 pontos e Empoli com 0. Na Ligue 1 da França, o PSG perdeu de 3-2 do Nice. O Lens perdeu de 1-0 para o Metz. Lembrando que o PSG e o Lens são os representantes da França nas Champions. O Reims perdeu de 2-1 do Stade Brestois. O Estrasburgo empatou em 2-2 com o Montpellier. Lyon e Le Havre 0-0. Rennes e Lille 2-2. Lorient e Mônaco 2-2. Clermont perdeu por Nantes de 1-0. E o Olympique de Marselha empatou em 0-0 com o Toulouse. Foi uma rodada de bastante empates e com os representantes da Champions perdendo. Vamos ver como é que está a classificação da Ligue 1. Mônaco em primeiro com 11 pontos. Stade Brestois com 10 e Olympique de Marselha com 9. Indo para a Europa League, o Nice com 9 e indo para a Conference, o PSG com 8. Deixa eu só confirmar que é Conference e Europa League mesmo, se não tem nenhum playoffs. Não, é isso. Desculpa. Na Liga Francesa tem playoffs. Então, o Nice está indo para os playoffs da Champions e o PSG indo para a Europa League, Conference via Copa. Né? Continuando. Lille, 8 pontos. Metz, 8 pontos também. Com 7 pontos temos o Rennes, o Reims e o Estrasburgo. Le Havre com 6, Lorient 6, Toulouse 6, Montpellier e Nantes com 5, indo nos playoffs de rebaixamento, o Lyon com 2 e na zona de rebaixamento, Clermont 1 e o Lens, que é o representante da França na Champions League, em último com 1 ponto. La Liga, Campeonato Espanhol, o Rayo Vallecano 2-0 no Alavés, Valência 3-0 no Atlético de Madrid, Barcelona 5-0 no Betis, Villarreal 2-1 na Almeria, Real Madrid 2-1 na Real Sociedad, Atlético Bilbao 3-0 no Cádiz, Celta de Vigo perdeu de 1-0 do Mallorca, Getafe 3-2 no Osasuna, Sevilla 1-0 no Las Palmas e o Granada perdeu de 4-2 do Girona. A classificação está a seguinte, né? Confirmando aqui. Essa aqui de certeza é legal porque são 4 vagas. Real Madrid 15 pontos, Barcelona 13, Girona 13, Atlético de Bilbao 10, times que estão indo para a Champions.
Times que estão indo para Conference. O Raio Vallecano com 9 e Liga Europa é o Valência com 9. Né? Vocês estão vendo aí na tela, né? Liga Europa sempre primeiro e depois a Conference. Com 7 pontos temos Atlético de Madrid, Cádiz, Getafe e Betis. Com 6 pontos a Sociedad, Osasuna, Villarreal, Alavés. Com 5 Mallorca, com 4 Celta de Vigo, com 3 pontos Sevilla. Zona de rebaixamento temos com 3 pontos o Granada, com 2 o Las Palmas e com 1 ponto o Almeria. Nos States, né, a MLS, né, na América, o Atlanta United ganhou de 5-2 do Inter Miami, sendo essa a primeira derrota do Inter desde que o Messi chegou na MLS. Está a seguinte forma a classificação da MLS, Conferência Leste. Cincinnati, 58 pontos, Orlando, 50, New England, 48, Philadelphia Unions, 47, Columbus Crew, 45, Atlanta United, 45, Nashville, 40. Esses são os times que estão indo para os playoffs. Play-in, Montreal, 36 e DC United, 35. Estão sendo eliminados no momento Chicago Fire, 33, Charlotte, 32, New York City, 31, New York Red Bulls, 30, Inter Miami, 28 e Toronto, 22. Existem no momento 18 pontos em disputa. Então não há time eliminado até o momento. Diz que o Toronto pode pegar uma vaga de play-in, por exemplo. Aqui eu vou ter que aparecer só para ver a pontuação do St. Louis City, que lidera com 49 pontos. O Los Angeles FC 43, Seattle Sounders 42, Vancouver Whitecaps 41, Houston Dynamo 40, Real Salt Lake 40, San José 40. Play-in Minnesota United 37 e Portland Timbers 36, sendo eliminado o Sporting Kansas 35, o Dallas 35, Austin 33, Galaxy 30 e Colorado Rapids com 22. Liga Saudita. Al-Aklot perdeu Al-Ittihad por 1-0. Al-Fahriha perdeu de 1-0 por Al-Shabaab. Al-Kalehi perdeu de 3-1 por Al-Fatah. O Al-Hazan empatou em 1-1 com Al-Ta'e. Al-Ali ganhou de 3-2 do Al-Ta'un. Al-Wenda 4-2 no Dunk. Al-Hilal 6-1 no Al-Hidá. O Abaha perdeu de 3-1 por Al-Etfaq. E o Al-Raed perdeu de 3-1 por Al-Nasser. Lembrando que o Al-Nasser é o do Cristiano Ronaldo do Mané. O Al-Etfaq é o time do Henderson. O Al-Ittihad do Benzema. Al-Hilal do Neymar. E o Al-Ali é o do Firmino. A classificação está a seguinte. Indo para a Champions League. Lembrando que todos os continentais de Libertadores se chamam Champions League. Al-Hilal em primeiro e Al-Ittihad em segundo. 16. Al-Ali também tem 15 pontos em terceiro. Com 13 pontos temos o Al-Ta'un e o Al-Etfaq. Com 12, Al-Nasser e com 11, Al-Fateh. Com 9, Al-Aweda. Com 7 temos o Al-Ta'e. Com 6, Al-Fahriha e o Abha. Com 5, Al-Kalehi e Al-Sabab. Com 4 pontos, Al-Aktul 4 e Al-Raed 4. E na zona de rebaixamento, Al-Riyad com 4, Dunk com 3 e Al-Hazan com 3. Vamos falar de Brasileirão agora? Vamos falar do nosso futebol aqui? Tivemos rodada. O Flamengo perdeu de 3-0 para o Atlético Paranaense. O Santos perdeu de 3-0 para o Cruzeiro. O Coxa perdeu de 4-2 do Bahia. Rodada péssima para os mandantes até o momento. Cuiabá 2-2 com o América Mineiro. E o Vasco venceu de 4-2 do Fluminense. Inter 2-1 no São Paulo, Fortaleza 2-1 no Corinthians, Bragantino 2-0 no Grêmio, Palmeiras 1-0 no Goiás e Atlético Mineiro 1-0 no Botafogo. E aí agora a gente tem o nosso repórter, o Arthur Almeida, sempre com as notícias do Fogão, aqui para vocês. Eu vou deixar, né, vocês com ele. Boa tarde, galera do Opinião Esportiva, Arthur quem está falando. Então, referente ao Botafogo no último final de semana, o Botafogo encarou o Atlético Mineiro em Minas e perdeu de 1-0, no qual, no meu ver, teve um gol muito irregular, Diego Costa, no qual o Botafogo poderia muito bem sair com o empate lá. E a oscilação, como eu disse no vídeo anterior, vai acontecer dependendo desse mês, no qual o Botafogo pega confrontos muito difíceis, muitos jogos fora de casa,
E dentre eles são Corinthians, no qual o Botafogo não ganha do Corinthians desde 2012 em terras paulistas, é um tabu a ser quebrado. Goiás em casa, Fluminense Maracanã, América fora de casa, no Independência, Furacão em casa e Fortaleza fora. E dentre esses confrontos, o Botafogo, no meu ver, consegue arrancar 14 pontos. É um mês muito difícil, Botafogo, muitos jogos fora de casa, mas para mim vai ser um mês muito positivo. Valeu? Boa tarde, fui. Você pode rever a opinião do Arthur sobre o Botafogo. Amanhã, quando sair o Reels, a gente sempre sai, esse vídeo sempre sai no Reels na terça-feira, meio que o chamariz ali, para você vir assistir o resumo semanal. Vamos falar agora da classificação. O Botafogo está em primeiro com 51 pontos, Palmeiras 44, Grêmio 39, Flamengo 39, são os times que estão indo para a Libertadores. Indo para pré-Libertadores, Bragantino com 39, Fluminense com 38. Indo para a Sul-Americana, Atlético. Então, recapitulando, né? Bragantino e Fluminense na pré-Libertadores. Sul-Americana, Atlético Paranaense 37, Fortaleza 35, Atlético Mineiro 34 e Cuiabá 29. Cruzeiro 29 e Inter também os mesmos 29. Aquela zona que não está nem na Sul-Americana, nem no rebaixamento, São Paulo 28, Corinthians 26, Bahia 25 e Goiás 25. Zona de rebaixamento, Santos 21, Vasco 20, América Mineiro 17 e Coxa 14. Lembrando que Vasco, América e Coxa tem um jogo a menos, assim como o Grêmio lá em cima. O São Paulo está na final da Copa do Brasil, então ele pode ganhar a vaga para a Libertadores via Copa. E aí, como o São Paulo não está se classificando para a Libertadores, não abre uma vaga a mais, tá? A vaga a mais só abre se o Flamengo ganhar pelo andar do momento. Então, se o Flamengo ganha, o Atlético Paranaense passa para a Libertadores. Em caso de título de São Paulo, isso não vale. Mesma coisa na Libertadores. Se o Palmeiras ganhar, abre vaga. Se o Inter ganhar, não abre. Fluminense provavelmente abre ali também, do jeito que está no momento, né? Mas o Inter não abre, assim como o São Paulo não abre. Boca eu nem preciso falar, né? Que se o Boca Juniors ganhar, não abre vaga no Brasileirão mesmo. E a final da Copa do Brasil foi ontem, e o São Paulo ganhou de 1-0 do Flamengo, gol do Caleri no final do primeiro tempo. E esse placar trouxe crise na Gávea, aquele velho costume que todo mundo sabe. Próximo jogo é semana que vem, já no domingo, e aí a gente traz na semana que vem o resultado dessa final, se foi o Flamengo ou provavelmente o São Paulo, quem é que vai ganhar essa competição. De notícias é isso. Teremos vídeo, né? Muito provavelmente quarta-feira, se nada acontecer. Semana passada houve um imprevisto e acabou não tendo podcast. E na quinta também, se tudo der certo, teremos um oelista, um TBT cultural. Ainda não está decidido ainda, mas quinta-feira sempre é algo mais relacionado à história e estatísticas do esporte, né? Então é isso. Fico por aqui. Deixe o seu like, curta, comenta, compartilhe. Agradecer a todo mundo que está comentando nos últimos vídeos, né? Principalmente nas listas e nos guias, o pessoal está comentando, estou gostando de ver. Então é isso. Fica aqui, siga a gente em todas as redes sociais. Vai ficar aqui a playlist. Eu vou deixar a playlist da semana da temporada da Fórmula 1 para você acompanhar. E aqui um vídeo ao seu bel prazer, um vídeo que o YouTube vai te recomendar. Nos cards tem o nosso vídeo de ontem da Fórmula 1 e o guia para você ver tanto a Champions quanto o futebol americano. Então é isso. Vou deixar aqui a vinheta do resumo semanal tocando. E falou!